Olá, amigos, a paz do Senhor. Eu penso no tempo de Deus, nas circunstâncias, eu penso em tudo que envolve o nome de Deus, que envolve a palavra de Deus, e não há como dissociar a nossa vida da palavra, porque nós encontramos na palavra respostas para os nossos sofrimentos, também para as nossas dúvidas, porque o Senhor conhece o homem mais do que ele próprio se conhece. Minha mãe, no passado, hoje ela já é falecida, ela tinha um modo de dizer, quando a gente pedia alguma coisa ou perguntava sobre o que poderia acontecer, ela diria: se Deus der bom tempo, nós vamos fazer, nós resolveremos essa situação. Eu entendi aquilo como uma impossibilidade. Eu pensava, depende de Deus, e realmente depende. Então, eu não sei quando é que vai acontecer isso. Hoje, eu compreendo que se Deus der bom tempo, é o mesmo que dizer, se Deus quiser, se Deus aprouver, se a sua santíssima vontade prevalecer sobre a nossa vida, no que ela estava certo. Ou Lucas 12, versículo 16 a 20. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens por muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. A nossa maior riqueza é quando cremos no Senhor, quando depositamos toda a nossa esperança no Senhor. Temos que viver confiantes que quem cuida de nós é o Senhor, quem prepara tudo para nós é o Senhor, que a nossa vida está nas mãos dele. E a vida é um sopro, a vida é como uma miragem, a vida é rápida, a vida passa num instante. Então a pessoa pensa que viveu muito diante da eternidade, não é nada. Então nós temos que pensar não apenas neste mundo, principalmente na era vindoura, quando reinaremos com o Pai, a presença do Espírito Santo de Deus e veremos Jesus face a face. No Natal de 2019, na praia, nós conhecemos uma família muito divertida, muito abençoada, fizemos laços de amizade, inclusive passamos o Natal juntos. Foi tão agradável que nós pensamos que em 2020 repetiríamos a dose, encontraríamos na mesma cidade, além de estreitar os laços de amizade, nos gozar da praia maravilhosa e daquela convivência agradável. Mas não foi nada disso. Todos nós, humanos, fizemos planos, projetos, pensamos no ano de 2020 como um ano alvissareiro. Ninguém pensou que poderia acontecer essa pandemia e que nós pudéssemos ficar recolhidos, separados dos nossos queridos, sem poder abraçar, sem poder ao menos nos aproximar deles. E era muito triste, principalmente no princípio, ver pessoas que estavam chorando, tristes, crianças querendo ver seus avós, e só podiam fazê-lo através da rede social. Sabemos que Satanás, ele é realmente o autor de todos os males. Nada que é ruim provém de Deus. Satanás, ele veio ao mundo para matar, para roubar e para destruir. Mas mesmo para ele realizar seus intentos, ele necessita que Deus permita. Quando Jó foi atacado por Satanás e teve sua vida destruída,
Primeiramente, pediu a permissão de Deus, porque absolutamente nada acontece sem que Deus permita. Satanás tem autonomia para certas coisas, mas nada, nenhum intento dele acontece sem que Deus permita. Jó era um homem reto aos olhos de Deus. Nós deixamos brechas para que o inimigo penetre em nossa vida, em nosso coração, através de nossos erros, através da nossa falta de submissão a Deus. O demônio, ele é astuto, e como ele anda em derredor buscando a quem tragar, ele está sempre esperando essa oportunidade. Então nós temos que orar e vigiar constantemente para que o Senhor continue em nossa vida, nos abençoando, sem interferência direta do mal em nossa vida, em nossos planos, em nossos projetos. Ninguém pode dizer que hoje ela é a mesma coisa, do mesmo jeito que era antes, porque esse problema mexeu com todos no mundo inteiro e desarticulou governos e tirou a paz de muita gente. O que nós aprendemos com essa pandemia? Primeiramente, que nem tudo depende de nossa vontade. Somos frágeis e vulneráveis, até mesmo diante de um inimigo que não enxergamos. Nós sabemos que existe. A olho nu, ninguém pode detectar. Também aprendemos, muitas pessoas que acham que não precisam de ninguém, que são autossuficientes, deitados em leitos, dependendo de outra pessoa para tudo. Isso é normal, porque nós não somos autossuficientes. Primeiramente, necessitamos de Deus para nos cuidar. Isso não impede que possamos estar dependentes de outras pessoas, não só na nossa casa, como também nos hospitais. Quando nos julgamos autossuficientes, nós temos que lembrar que de Deus nós dependemos até mesmo para respirar, porque o dia que o Senhor nos chamar desta terra, estaremos mortos e não teremos lembrança do que está acontecendo aqui, porque tudo é esquecido. E quem está andando com o Senhor, que vive em novidade de vida, nem a morte é o fim, estaremos na companhia de Deus, de seus anjos e de pessoas também que viveram uma vida reta, que entregaram sua vida ao Senhor e que vão gozar da presença de Deus eternamente. Não há prêmio maior, não há galardão maior do que este. Muitos de nós, por submissão a Deus, sabemos que nós estamos debaixo da dependência do Senhor, porque quando estivermos na luz, nós estaremos ali adorando ao Senhor. Não haverá mais sofrimento. Muitos não acreditam no que nós cremos, vivem aleatoriamente, vivem o dia a dia como se não fossem morrer, e muitos nem acreditam que haverá uma vida eterna. São as pessoas mais infelizes do mundo, as mais miseráveis, porque vivem sem esperança. Mesmo no meio da pandemia, vendo tanto sofrimento, acompanhando a morte de tanta gente, nós não sabemos quando será a nossa hora, só o Senhor sabe. Mas nós estamos sempre na dependência do Senhor e esperando que um dia estaremos todos reunidos junto a Deus. Se estamos vivos, é pela permissão e pelo propósito de Deus. Mas a melhor sugestão para hoje é que nós estejamos sempre preparados. Viver como se fôssemos morrer hoje, como se a nossa vida fosse ceifada a qualquer momento, porque realmente é assim que é. O Senhor pode nos chamar a qualquer momento, como chamou aquele homem da parábola, e ele estava se sentindo completamente sustentado, abastado pelos seus víveres, por tudo que colheu, por tudo que tinha. Ele quis alargar os seus depósitos, fazer novos depósitos, porque eram insuficientes para o tanto que ele foi abençoado. Mas nós não somos assim. Nós pensamos diferente desse homem, porque nós sabemos que a nossa vida está nas mãos de Deus e que ela pode ser ceifada a qualquer momento.
nem é necessário que estejamos doentes, nem é necessário que tenhamos do médico uma sentença de morte, porque o Senhor pode mudar nossa realidade para o bem e também para a morte, no instante para o outro. E nós temos que viver preparados diariamente, sempre na presença do Senhor, orando, buscando ao Senhor com coração puro, com coração sincero, procurando pecar o menos possível, não repetir pecados, porque pecadores nós seremos até o fim, mas nós não podemos estar familiarizados com este pecado em intimidade. Nós temos que detestar o pecado, porque o Senhor abomina. Então, que nós possamos estar na presença de Deus, nos preparando nessa presença, que o Senhor nos abençoe neste dia, em todos os dias da nossa vida, que nos guarde do mal, nos conduz através da sua palavra para a vida eterna, porque não há felicidade maior do que aquela felicidade perene, que nunca se esgotará, junto à luz de Deus, que substituirá o sol, porque a luz do Senhor é suficiente. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, ou seja conosco em todos os nossos dias. Amém.